Olá, eu não sei como você nos encontrou, mas sente confortavelmente e nos escute. Você está no Conexão História. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast, o Conexão História Podcast. Para aqueles que não me conhecem ainda, que eu acho muito difícil, porque afinal de contas só sou eu e o Igor como locutores desse programa. Então, meu nome é Daniel, eu sou formado em História aí pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e atualmente estou aqui no mestrado em História Pública na Unespar, no Paraná. Comigo temos o meu colega, Se apresenta aí, Igor. Olá, tudo bem, meus queridos? Eu sou o Igor, discente em História pelo FTM. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Conexão História. Neste podcast, iremos abordar sobre o período do Brasil Império, ocorrido entre 1822 e 1889, ocorrendo assim no século XIX, período ao qual o Brasil foi governado por uma monarquia da família dos Bragança. O Brasil Império é dividido em 3 períodos: o primeiro reinado, de 1822 a 1831, tendo Dom Pedro I como imperador, o período regencial, de 1831 a 1840, que possuiu uma regência imperial, e o segundo reinado, que é de 1840 e 1889, dirigido por Dom Pedro II. Para tal resposta, decidimos convidar nessa entrevista de hoje o professor Dr. Flávio Henrique Dias Saldanha, docente da UFTM. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Daniel. Eu agradeço aqui o convite, estar aqui trocando o dedinho de prosa sobre a história deste país chamado Brasil. Flávio, gostaríamos que você apresentasse um panorama geral, até porque a nossa história é extremamente distinta de todos os outros países da América. Querendo ou não, só nós nos tornamos uma monarquia, enquanto quase todos os outros países se tornaram uma república. Sim, muito bem, Igor. Bom, você falou aí do período da história do Brasil imperial, do Brasil monárquico, começando aí a partir de 1622. Eu já recuaria para 1808. E por que eu faço esse recuo? Até mesmo poder começar a responder a sua colocação inicial do porquê que o Brasil, no século XIX, nesse processo aí de emancipação no conjunto geral aí da América, o Brasil vai ser o único país que vai adotar como regime político, como regime de governo, a monarquia. Isso porque em 1808 aconteceu um fato inédito. Aliás, a independência da América Portuguesa ela vai ser diferenciada em comparação com a América Espanhola, por exemplo, justamente pelo ano de 1808. E o que aconteceu em 1808? A vinda da família real portuguesa. Mais do que a vinda da família real, é a transferência de todo um aparato administrativo, toda a sede de governo que estava em Lisboa, vem para o Brasil e se instala no Rio de Janeiro, no centro-sul da América Portuguesa. Portanto, eu colocarei mais um período aí, que vai de 1108 a 1822, que aqui eu vou me basear numa historiadora chamada Maria Odila Leite da Silva Dias, que vai teorizar, vai tematizar este período como sendo da interiorização da metrópole portuguesa no Brasil. Então, ou seja, para a autora que eu citei aqui, a Maria Odila, a independência tradicionalmente aí colocada em 1622, para a autora já era um fato consumado, porque as sementes, melhor dizendo, da independência foram já lançadas bem antes, em 1808. Porque com a presença da corte houve uma série de transformações, a saber, a abertura dos portos, a fundação de um banco, o Banco do Brasil, a imprensa na América Portuguesa, a indústrias, incentivo às indústrias. Então, houve uma série de transformações que acabou redundando aí, em 1622, na independência do Brasil. Porém, uma independência de viés conservador, isso é importante aqui frisar, para a gente colocar aqui até mesmo a título de informação para o nosso público ouvinte, que a independência do Brasil não significou uma ruptura com o passado colonial. Na verdade, significou foi o quê? Foi uma transição, foi uma passagem do período colonial para o período imperial. E por que eu falo foi uma independência de caráter conservador? Porque não foi feita a abolição da escravidão. Aliás, a escravidão foi fundamental
para esse caráter conservador, porque a gente não pode perder de vista que havia um medo representado pela classe dos escravizados, pela grande população escravizada aqui na América Portuguesa, e este medo tem nome: Haiti, uma pequena ilha do Caribe que teve grande repercussão. O que foi o Haiti, rapidamente falando? Era uma colônia francesa que se torna independente, tendo como protagonistas quem? Os escravizados. E havia então um medo potencial, e a documentação traz isso, de que para as nossas elites, tanto portuguesas quanto brasileiras aqui na América, de a seguinte questão: tá, vamos fazer independência, mas como fazer independência sem com que as senzalas não se levantem? Sem com que as senzalas não se rebelem. Esse era o grande medo que vai perpassar todo o período imperial no Brasil até a abolição formal da escravidão em 1888. Portanto, é este o cenário que a gente abre aí para a perspectiva de compreensão do período imperial. Só um outro elemento que eu quero colocar aqui, que a independência dada em 1622 não foi uma independência, não foi a única independência. O ideal é falar em independências, porque foi um projeto que vai ser liderado por Dom Pedro. O príncipe Dom Pedro, ele lidera um projeto em relação aos demais. Evidência disso que eu estou colocando aqui para vocês e também para o público que está aqui nos ouvindo é Pernambuco, em 1817, que vai ensaiar uma outra independência. Isso quem tematiza é o Evaldo Cabral de Melo, com o livro A Outra Independência, o Federalismo em Pernambuco, de 1817 a 1824. Então, ou seja, uma outra independência que tinha uma perspectiva política de república. Então, ou seja, a independência liderada por Dom Pedro é monárquica. A de Pernambuco é republicana, porque como influência da independência dos Estados Unidos da América, das antigas 13 colônias, e também do iluminismo que está perpassando todo esse período aí, né, que vai redundar com Dom Pedro, uma independência conservadora, sem transformação substancial da sociedade brasileira e com um regime político pela monarquia. A opção pela monarquia, afinal de contas, é um príncipe carismático a cativar aí as massas, né, no sentido aí de um ser um Messias, o bom pai que vem aí curar feridas de seus filhos em momentos de crise e sofrimento. Já falando desse Messias, né, que veio salvar o Brasil, muitas pessoas já sabem que Dom Pedro tinha da sua regência, do seu primeiro reinado, né, uma aprovação muito elevada, né. Eu não sei, agora com o olhar da história pública, eu não sei bem como dizer se esse público, qual era o público que ele tinha essa aprovação. Eu acho que era a elite, né? A elite que participava desse governo nacional, mas qual foram os motivos que levaram em tão pouco tempo, né, esse declínio dessa popularidade, dessa aprovação, resultando na sua abdicação em 831 e sua fuga, né? Que ele saiu fugido daqui do Brasil. Bom, Daniel, eu colocaria aí que Dom Pedro, como havia colocado, ele tinha carisma, principalmente durante aí, o processo vai resultar na independência do Brasil. Mas é bom aqui também a gente pontuar que quando Dom Pedro, às margens do Rio Ipiranga, tal como está imortalizado no quadro Pedro Américo, o Grito de Ipiranga, que é bom também colocar aqui que não aconteceu tal como está lá no quadro, mas isto é uma outra história, né? O Dom Pedro, nem todos, né, estava fechado com Dom Pedro. Para usar uma expressão mais próxima aqui, mais coletiva, hashtag fechado com Dom Pedro, nem todas as regiões da América Portuguesa estavam fechadas com Dom Pedro. Quem dava apoio político a Dom Pedro? Era o Rio de Janeiro, era Minas Gerais, era São Paulo. Não é à toa que vai fazer uma viagem saindo do Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais, passando por São Paulo, para o quê? Angariar apoio político. Enquanto que outras regiões, como o Nordeste, a região Norte, né, que é hoje Norte e Nordeste, disseram sonoro não a Dom Pedro.
Tanto é que é importante aqui colocar, é importante aqui destacar que quando é feito o 7 de setembro, nem todas as regiões vão aderir a esse projeto de independência, liderado por Dom Pedro I, que depois será Dom Pedro coroado, imperador Dom Pedro I. Evidência disso que eu estou colocando aqui para vocês é a Bahia. Tanto é que na Bahia não se comemora o 7 de setembro, a independência comemora em outra data, 2 de julho de 1623, que foi a data pela qual as tropas leais a Dom Pedro entram em Salvador expulsando as tropas portuguesas, que eram contrárias à independência liderada por Dom Pedro. Pois bem, esse Dom Pedro, português de nascimento, que vem para o Brasil nesse processo de interiorização da metrópole, com grande carisma, quando ele é coroado Dom Pedro, imperador e defensor perpétuo do Brasil, Dom Pedro I, ele oscila aí entre o autoritarismo e o liberalismo. Ele é um ser contraditório. Aliás, nós somos contraditórios. Aliás, a gente não pode perder de vista que Dom Pedro, assim como outros personagens, homens e mulheres, são produtos da sua época, são produtos do seu tempo, assim como nós. Nós somos fruto de uma época, nós ocupamos um lugar na sociedade. Pois bem, esse Dom Pedro, então, carismático, ele começa então a agir de forma mais autoritária, principalmente quando a Assembleia está redigindo a primeira Constituição. E Dom Pedro não fica nada satisfeito com uma Constituição que está restringindo, tolhendo os seus direitos, os seus poderes, melhor dizendo. Então, o que ele faz? Ele vai lá e fecha a Assembleia, convoca aí 10 notáveis de sua estrita confiança que redigem uma outra Constituição, que é a famosa Constituição de 1624, que, por sinal, neste ano de 2024, está completando 200 anos da nossa primeira Constituição. Uma Constituição que foi outorgada, ou seja, ela foi imposta, não foi aprovada. Então, ou seja, esse autoritarismo aí de Dom Pedro, né, essa posição contraditória, oscilante, ora o constitucionalismo, ora o absolutismo, vai fazer com que a oposição, né, comece a se levantar, a se aglutinar, a ponto de Dom Pedro abdicar do trono em favor de seu filho Pedro de Alcântara, que vai então dar início a um outro período da história do Brasil imperial, que é o período regencial, né? Um período curto, 9 anos apenas, vai de 1131 a 1140, mas extremamente agitado, seja pelas revoltas, que tanto caracterizam o regencial, como também pela discussão política, afinal de quais serão os rumos do Brasil. Inclusive, os opositores de Dom Pedro, agora ex-imperador, vão dizer que é uma outra data para se celebrar a independência, não mais o 7 de setembro, mas sim o 7 de abril de 1831, que é a data da abdicação, né, de Dom Pedro I, porque para esses opositores, para esses políticos, é uma data da verdadeira independência nacional, porque foram brasileiros os protagonistas deste movimento, que vai inaugurar aí o período regencial na história do Brasil imperial. O Império, né, ele dura quase um século em nosso país. E ele é considerado, obviamente, um período importante em nossa história, até porque durou quase um século, foi o primeiro governo independente que a gente teve. Só que ele encontrou o fim dele em 15 de novembro de 1889, devido à deflagração de um golpe militar chefiado por Deodoro da Fonseca, né? Que era um marechal de exército, no caso, e ele derruba a monarquia e instaura uma república no nosso país. Professor, por que esse golpe ocorre? E também por que uma república que é deflagrada? Até porque a presença dos republicanos no Congresso Nacional era considerada mínima. Eles só elegeram 3 deputados desde a sua criação em 1870, no caso. Bom, em primeiro lugar, é importante aqui destacar, Igor, e o público aqui ouvinte, que mesmo no Brasil Império, as ideias republicanas não estavam de todo ausentes. Havia sim aqueles que defendiam a república, como eu citei aqui anteriormente, a independência, um outro projeto de independência que vai ser ensaiado em 1917, qual era o projeto político? República. Aliás, as ideias republicanas, eu vou recuar um pouquinho mais no tempo aqui nessa nossa temporalidade.
As ideias republicanas já se faziam presentes já na colônia, evidência disso. A Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana, que tinham como propostas de regime político para o Brasil, república. Claro, está que para todo o Brasil, não. Isso é importante também ser enfatizado. Essa ideia de Brasil, de uma unidade nacional, ela não existia. Ao contrário, estava em processo de construção. Então, ou seja, as ideias republicanas, voltando aqui, elas estavam presentes mesmo no Brasil imperial, mesmo em plena monarquia. Claro que quem defendia tinha um caráter mais marginalizado. Tanto é que Partido Republicano, nós vamos ter oficialmente, é no final do Império, ou seja, na década de 1870. E por que isso é possível? Aliás, o porquê do golpe republicano? Porque longe de querer colocar que a República no Brasil ela vai ser consequência da crise gerada pela abolição da escravidão, pela questão religiosa, pela questão militar. Na verdade, o que leva à queda da monarquia e em seu lugar a República é um processo histórico de transformação que vai se operar na sociedade, na economia, na política, que vai gerar, então, aí, fatores, elementos que vão aí resultar na República no Brasil. Rapidamente falando, a imigração europeia, um processo de industrialização, a cessação, a proibição do tráfico de escravizados, internacional de escravizados, ou seja, o processo abolicionista, o surgimento de uma classe média urbana, que outro detalhe que a gente não pode perder de vista é que nós estamos falando de um país cuja maioria da população vive no campo, mas que a população que vive nas cidades começa a crescer lentamente. Então, se surge aí, acima de tudo, em função dessas transformações, uma classe social que detém poder econômico, mas não tem poder político, que vai se chocar com uma outra classe social que tem o poder político, mas que começa a perder o poder econômico. Então, desse desequilíbrio aí de uma classe que surge em relação à disputa de poder e representatividade política das outras classes, já então, né, vamos dizer assim, já dentro do seu status quo, é que vai ser responsável pela queda da monarquia e o advento da República no Brasil. E aí entra só para fechar aqui, tem um outro elemento muito importante que entra em cena, que são quem? Os militares. O exército, né? Até então, o exército ele vai ter um papel secundário, para não dizer marginalizado na história do Brasil imperial, mas que nesse momento final do Império, uma parcela do exército, é importante mencionar isso, não é um exército como um todo, haja visto que, por exemplo, o próprio Deodoro da Fonseca, que era monarquista de carteirinha, ele vira casaca e proclama a República. Então, olha como que é contraditório. Por isso que eu falei, nós estamos falando aqui de personalidades que são fruto de sua época, refletem as contradições do seu tempo. Então é isso que leva, né, o golpe que vai derrubar a monarquia e ser instaurado em seu lugar a república, que por sinal é uma república nada republicana. Mas isso também é uma outra história. Pois bem, Flávio, assim, terminamos esse primeiro bloco, né? Só para lembrar ao nosso ouvinte, esse podcast ele será dividido, né, em 3 momentos específicos, então ouça todos os momentos para poder entender melhor todo esse contexto geral da história do Brasil imperial. E eu convido você a continuar conectado conosco, né? E o próximo episódio abordaremos a questão da escravidão no período do Brasil Império, tá bom? Até mais!